E aí, galerinha do sétimo ano, boa tarde. Vamos para mais uma videoaula de matemática. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre pesquisa e estatística. Então, a gente vai conhecer alguns termos, coisas bem simples que a gente vai compreender facilmente. Então, esta aula é para os meninos do sétimo ano A, B e C. Então, além de mim, da minha pessoa com vocês nesse vídeo, também temos o professor Dinga Carvalho. Então a gente agradece a presença de vocês aqui com a gente nesse vídeo e vamos começar o nosso conteúdo. Bom, de maneira geral, a gente vai trabalhar pesquisa e estatística. Vamos definir alguns termos como população, amostra, pesquisa censitária, pesquisa amostral. São termos que a gente ouve falar, às vezes em jornais, tempo eleitoral, muito, muito fácil a gente ouvir esses termos durante pesquisas eleitorais, beleza? Então a gente vai iniciar tentando compreender um pouco o que é pesquisa estatística. Então, realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que podem ser pessoas, resultados, objetos, etc. Então, de modo geral, a pesquisa é para compreender, para entender alguma coisa. Né? Se eu quero estudar, se eu quero entender quem são os eleitores de candidato A, eu vou lá, chego naquele local e faço a pesquisa. Se eu quero entender ou compreender quem consome tal alimento, eu vou lá, faço a pesquisa e vou ter aquele resultado, beleza? Então, quando se fala em população e amostra, são termos diferentes. População é o todo, né? Toda a população naquele local que eu quero estudar. E a amostra é apenas uma pequena parte, é uma amostragem. Então, exemplo, eu tenho uma população com 10 mil habitantes, mas vou estudar apenas 50 habitantes. Então, minha população total é 10 mil, mas minha amostra vai ser 50 habitantes. Entendido? Então, são termos diferentes. População vai se tratar do geral. Amostra vai ser uma pequena parcela, vai ser uma pequena quantidade daquele geral. Beleza? Compreendido? Então a gente vai verificar aqui, ó, esse exemplo 2. A gente pode acompanhar bem aqui, ó. A prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e os adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa. Né? Então, utilizar a quadra, os ambientes de recreação, biblioteca, entre outros que tem naquela escola. Nessa situação, temos, então, para que haja aquele estudo, são definidos alguns pontos, beleza? Então, a gente vai observar aqui alguns deles. Ó, primeiro ponto a definir, objetivo da pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa nessa situação foi estudar a possibilidade de abrir as escolas nos fins de semana. Característica pesquisada. Então, o que eu quero pesquisar em cima do meu objetivo, o que eu quero pesquisar. Se frequentariam ou não o espaço da escola de forma recreativa nos fins de semana. A minha população, então o meu geral, 1.000 crianças e adolescentes que moram na cidade. Amostra, 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Beleza? Então, a gente vai ter objetivo da pesquisa, a característica pesquisada. Então, a característica ela vai ser definida em cima do meu objetivo. E a gente vai ter a população, que vai ser o todo, né? E a amostra, que vai ser uma pequena fração do todo. Então, a gente tem dois termos também importantes
e que pode a gente, às vezes, confundir, que são pesquisas censitária e amostral. Então, são duas pesquisas diferentes. Quando eu falo em pesquisa censitária, eu falo uma pesquisa que abrangeu toda a minha população. Então, uma pesquisa que abrange o todo. Lembra que eu tenho população e amostra? Então, a população é o todo. A pesquisa censitária vai tratar de todas as pessoas naquela população. Quando eu falo em amostral, eu vou falar de uma pesquisa que tratou apenas de uma amostra daquela população. Beleza? Então, um exemplo muito importante que a gente pode citar, e marcante, que acho que todos nós já temos conhecimento, é em relação às pesquisas censitárias do IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles trabalham com pesquisa censitária, porque eles procuram estudar o todo. Então, a intenção é trabalhar com toda a população, seja naquele estado, naquela região ou no todo, no país, beleza? Então, o IBGE trabalha com pesquisa censitária porque trabalha com pesquisa que envolve toda a população, envolve o todo. Já outras pesquisas, por exemplo, se eu quero trabalhar ou descobrir, por exemplo, em relação aos alunos do sétimo ano, quantos consomem xilitos durante o intervalo. Então, eu vou lá fazer aquela pesquisa com uma amostra daqueles 60 alunos que eu tenho nas 3 turmas de sétimo ano, por exemplo. Então, eu vou pegar daqueles 60, que é a minha população do sétimo ano A, B e C, vou pegar, naqueles 60, pego 10 e faço uma pesquisa amostral, ok? Então, a gente pode ter algumas características importantes para chegar àqueles resultados. Quando se trata de pesquisa amostra, né, de amostral, ó, aqui alguns exemplos que a gente deve seguir. Então, é necessário definir um perfil da amostra. Então, o que eu quero saber, né? Por exemplo, a idade naquele grupo que eu vou pesquisar, qual o sexo de cada um dos que eu estou pesquisando, região onde elas moram. Se for uma pesquisa mais aprofundada, posso querer saber qual a cor do olho, entre outros aspectos que eu posso definir mediante o que eu estou pesquisando. Isso é uma definição que vai do próprio pesquisador, né, do instituto que está pesquisando, ou do próprio pesquisador como pessoa mesmo, né, não sendo uma empresa propriamente. Esses dois pontos finais aqui. Ó. Entender que, mesmo definindo um perfil e um questionário adequado, há uma margem de erro que deve ser considerada, porque estamos trabalhando com estimativas e não valores absolutos. Isso é importante mencionar. A gente não vai trabalhar com valor absoluto. O que eu estou achando naquela pesquisa não é uma coisa que está totalmente, não é o que eu realmente tenho de certeza, não é uma coisa absoluta, beleza? Isso em relação à pesquisa amostral. Então, o teste está aqui em relação às pesquisas eleitorais. Na pesquisa eleitoral, eu não trabalho na pesquisa censitária, que eu pesquiso todo. Né? Isso já tem a eleição para que tenha essa pesquisa. Então, nas pesquisas prévias, nas pesquisas eleitorais, eu trabalho com amostragem. Então, por isso que até a gente ouve falar durante as amostras daquelas pesquisas, né? Margem de erros de -2, de -3, né? E isso é o que pode estar errado dentro daqueles resultados. Tem pesquisas eleitorais, por exemplo, as margens de erro são de 2 até 5%. Então, dentro daqueles números, 2, 4, 3, 5, enfim, de 2 a 5 podem estar incorretos, né? Ou faltando dados, porque é uma amostra, não é o meu resultado completo, não é absoluto, beleza? E, ó, o último ponto. Definir o tamanho da amostra com base na população total e na margem de erro estabelecida como aceitável. Então, claro, dentro daquela minha amostra, eu vou definir a margem que eu posso aceitar como erro, a minha margem de erro. No caso, na pesquisa eleitoral, se define por 2 a 5%.
naquele total que eu vou encontrar, beleza? Então, termos que a gente viu até agora. População, que é o todo, amostra, uma pequena fração desse todo. Vou ter pesquisa censitária, que é uma pesquisa que abrange a população por completo, e também pesquisa amostral, que eu vou trabalhar com uma pequena amostra daquela população, beleza? A gente tem aqui para vocês uma atividade com 4 questões, bem simples, atividade da página 253, questões de 1 a 4. Questões simples. Qualquer dúvida, procurem a gente via WhatsApp ou aguardem a nossa web aula para que a gente possa discutir melhor, beleza? Então, nossa videoaula de hoje se encerra por aqui. Dúvidas estaremos disponíveis via WhatsApp, tanto eu como o professor Dinga, e eu aguardo vocês na nossa web aula. Então, gente, se cuidem e é já. É nóis. Até já.